Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner, hoje vou falar com o quadrinho que eu acabei de ler, basicamente, chama Hellboy. E, cara, é, bom, eu não vou comentar com vocês é, profundo e do autor, nem do desenhista, vou falar basicamente que, o que eu senti ao me relacionar com essa obra. É porque, eu considero histórias em quadrinhos uma piscina, né, para os olhos. E dos olhos a gente leva sensações para o nosso processamento, né. Então, toda a história, por mais que exista um fio narrativo, ela ela tem um objetivo, declarado em estatística, um roteiro que todos tendem a uma comunicação, presta dessa conta um entendimento, mas eu gosto de praticar o a contração do entendimento a partir de caracteres lógicos, que são as imagens e as cores e, de certa forma, o traço do artista. Então, a princípio, a gente tem um personagem, ele é um personagem de um submundo, né. Ele é um personagem que é é uma metáfora, pode ser uma figura de linguagem que distorce certas coisas que a gente não fala objetivamente, mas a gente fala subjetivamente uns com os outros, até porque ela se expressa entre nós. E, de certa forma, a ira, ela é exposta em contraste a de sangue, né. O sangue, a gente começa a sentir a pulsação quando a gente está irado, fica, meio que empedredado. O que é ficar empedredado quando a gente está irado? É que a gente não admite moleza, não admite pele, massa, a gente cria uma incapacidade de acesso quando a gente está irado, né. E o Hellboy, pra mim, ele é a construção, basicamente, olha só a mão dele, ele tem uma parte de expressão magética de um sangue coagulado, de um sangue que sofreu a irradiação, ou seja, ele se secou em um produto duro. Então o Hellboy é um cara duro. Só que na nossa sociedade, quando a gente se seca em sangue, quer dizer que a gente se define. Então toda pessoa que, hã, aparentemente está irado, né, está irado, o que que acontece com ela? Ou ela se controla ou ela sofre, um julgamento social. Esse julgamento leva essa pessoa a ser repelida da sociedade, do núcleo de atores e artistas sociais. São aqueles que asseguram sua imagem em um empreendimento sociocoletivo, né, ou seja, um servidor público. E eu, metaforicamente, eu acho que o Hellboy, ele contorce para nós
esse aspecto, né. A gente não fala disso em público, mas a gente sente isso às vezes. Às vezes esse é o elemento que nos falta para tomar certas atitudes, para investigar certas coisas que às vezes a nossa força não cara, eu trabalhei esse contexto, né, e eu geralmente eu avalio eu nado muito profundo da teologia, um apreciador das configurações lógicas que a ciência teológica. Bom, hã, essa obra Sementes não, ela fala da iniciação desse personagem das histórias em quadrinhos e apresenta para nós seu surgimento, mediante a um ritual. O ritual é feito por esse cara e que tem, de certa forma, elementos geométricos tatuados, né. Então nessa questão ali, ó, guerra, armações, hã, essa suástica bem no peito desse cara, o dragão, todos esses são elementos que, de certa forma, embebedam os seres mitologicamente há anos sobre as conversas dos tios, né. Aqueles tios que sobre a fogueira embebedavam, embriagavam os seus sobrinhos, com essa arte da atração, contar histórias das quais tem elementos artificiais, né, elementos que engrandecem, né, a sistemática da conta. Bom, e aí sobre esse ritual, ele meio que abre as portas do submundo para que o Hellboy surgisse. De repente, tá lá no ritual, Hellboy vem surgir. Hellboy surge. Ele surge como um neném mesmo, né, um gatinho, né. Eu tenho um gatinho aqui, e aí eu retroalimento esse gatinho com o Hellboy, né. Vejo o gatinho, vejo o Hellboy. Hã, bom, nessa época da Segunda Guerra ele nasce, tem uma foto aqui dele na guerra, e uma pessoa, né, doutor, pega o Hellboy para cuidar. Eles vencem a guerra e tal. E aí esse doutor, ele ele cuida do Hellboy, o Hellboy fica grande, e ele está mediante ao doutor, né. Só que esse doutor, ele está ele ainda está lúcido, só que ele está para morrer, morre, né. Eh, o a história ela é cheia de elementos que são estereótipos de magia, são coisas que, poeticamente se casam muito bem, né. Você tem, por exemplo, a semente que nasce, né, dá a vida. Uma semente é como se fosse um ovo, né, algo que a gente não sabe o que está exatamente ali dentro, mas pode surgir alguma coisa. Eh, tem sapos também na história, eh, representam nojo, né, aquela questão bom, de certa forma, fisiologicamente, eh, retrai a gente,
faz a gente repulsar. Hã, ele também coloca muita, hã o feedback das imagens dele são você tem o Hellboy muito em primeiro plano, assim, ó. Então quando eu pego o gatinho no colo, ele fica exatamente como o Hellboy fica quando ele pinta o Hellboy, tipo assim, sabe, só em primeiro plano. Então a imagem em a em arte da face, assim, expressão, não tem muita expressão. Aqui, ó, quando eu pego o gatinho, ele fica exatamente assim, ó. Ele não tem muita expressão, mas, de certa forma, eh, ele sintetiza alguma coisa ali, ao sapo, ao nojo. Então, ela não é uma história que dá muito medo, mas, de certa forma, quando você consegue entrar mesmo na história, sair desse plano e entrar nesse, em alguns aspectos você sente aquela coisa de não é aquele medo, não, mas você sente que o medo é essa questão, ela envolve você. Então é uma história envolvente. Você geralmente quer saber o que vai acontecer. Tem monstros interessantes e tudo bem casado em uma lógica, sabe. Você tem um casarão, você tem a dona, eh, muitos elementos mágicos que assumem uma lógica adequada. Tem, hã, por exemplo, tem uma lago que está sobre esse casarão, ele alimenta uma planta, desse demônio, cara. Essa parte é muito, ele apresenta os personagens, sim, inclusive esse personagem aqui, ele é interessante, esse aqui é um baby. Ah, a gente percebe que essa história ela não tem muitas tecnologias, ah, das quais a gente, né, deve ter. Por exemplo, eu não hã, olha esse monstro aqui. Então nessa parte a gente tem uma certa poética em luta, né. Essa hora aqui, ó, dentro desse álbum, tem uma certa poética que é narrada pelo Boy, que tem muitos elementos, assim, que são, diria que são, obras de arte, figurino, elementos da mitologia, da magia. Hã, e essa poética, ela é muito interessante, porque talvez representa uma luta de argumentos, sabe. Poética, ela se manifesta no subconsciente a partir de relações motrizes, né. Eu jogo ou eu não jogo essa coisa? Eu faço certo ou não faço? Eu sei que eu sei fazer certo, mas eu deveria? Não existe um lado, né, e dor.
esse diálogo de um ser consigo mesmo. Isso é muito poético. Se for entrar no subconsciente da pessoa, ela está desenvolvendo alguma coisa assim, por exemplo, em sala de aula, a criança desenhando, ela fala consigo: "Eu sei que eu sei fazer o traço, mas por que que eu vou fazer com muito queimando?", aquela coisa, ansiedade versus a resultado, né, ansiedade versus a o equilíbrio, né. Então, cara, é fascinante. E nesse livro também a gente vai encontrar uma entrevista com o Nolan e artes incríveis mesmo. Eu falo assim, de outros artistas, eh, colocando, eh, seu traço sobre, eh, pra seu traço para representar esse personagem. Isso é muito bonito. Se você for mergulhar com o olho mesmo, brincar com esse autor, com essa obra, mergulhar com o olho, vai ver, esse aqui é o Mindola, que a gente aqui, ó, feito, pessoal. Já é outro artista que a gente já tem uma expressão mais definida. A arte desse cara aqui é do Simon Basley, cores do Matthew Hollings, que já é o Mike Allred. Então, você tem uma versão garantida, né, que é o outra arte muito interessante. Eu achei fascinante na parte do quadro. Consegue ver várias visões do da representação desse personagem. Em coeficiente representativo, ela tu consegue colocar, perspectiva do personagem na fantasia, né, cresce, fermenta essa essa cognição desse expoente, dessa venda de ideias, esse casamento. Então, em vermelho, a gente tem a ira, em, eh, forma a gente tem uma coagulação, e em diálogo a gente tem uma poética de debate, ironia, né. Você sabe que você consegue, mas você, isso não é a sua aparência, eu diria. Não é a sua, não é a sua força a questão. É uma adequação muito interessante. Bom, e essa é o que eu senti na obra. Hã, acho que é isso. Eu sei que tem um universo todo desse personagem, e eu teria que ler mais coisas para poder trazer outras visões relacionadas a essas perspectivas
É porque, eh, os a gente tem monstros dentro de nós se a gente não cuidar bem. Nossos órgãos, eles podem você não equalizar, né, o a sua seu cuidado orgânico, alguns órgãos começam a tornarem monstros para o sangue, passam a querer mais sangue, ou seja, tem uma fração que não compensa, né, que não faz bem para o próprio ser humano e para a própria o estado de natureza da sociedade. Então, são são naturezas que surgem com essas atualmente, né, dos aquela coisa de "eu sempre posso", né, tem a gente tem muitas crianças que são escravas do poder, né, "eu sempre posso", ou seja, são muito mimadas. É uma coisa que a sociedade hoje em dia tem bastante e, de certa forma, eu acredito que a literatura aqui, ó, o quadrinho do Minola, ele trouxe uma defesa boa aqui, né, uma forma organizada, defesa, e coloca as pessoas para lutarem como o Hellboy, terem como Hellboy. É, s puder entenderem as suas iras e combaterem os vilões. Então, aprenderem a identificar os vilões, receberem a ajuda dos mais velhos, dos pais, agradecerem a eles e se tornarem curiosos para os outros do aquático, o quanto ele é importante. Achei bacana, né, nota 8, nota 9 pra esse quadrinho. E é isso, eu fico por aqui, a gente se vê no próximo. Um abraço para vocês e fui.